Então, meus queridos, vamos dar continuidade a esse estudo e vamos falar agora a respeito da transexualidade dentro de uma visão científica e espírita. O Marlon nos falou agora a respeito da homossexualidade e citou que a homossexualidade durante algum tempo foi considerada como um diagnóstico psiquiátrico e que agora isso não existe mais. Na verdade, não existe desde 1973. Já são mais de 40 anos aí de modificação deste conceito. A Organização Mundial de Saúde modificou isso em 92 e no Brasil também seguiu-se no ano de 85, no Conselho Federal de Medicina e de Psicologia. O que acontece hoje é que nós estamos vendo este mesmo movimento acontecer com relação à identidade de gênero. Assim como houve uma pressão na década de 70 para que se revisasse as pesquisas a respeito da homossexualidade, hoje houve uma pressão para que se revisasse os conceitos que classificavam a transexualidade como um transtorno de identidade de gênero e que isso fosse retirado. E é o que aconteceu. Então, no DSM-4, o Manual Diagnóstico e Estatístico em Saúde Mental, e no CID-10, o Código Internacional de Doenças número 10, a transexualidade ainda constava como um diagnóstico psiquiátrico. No entanto, já foi publicado o DSM-5 e já foi anunciado o CID-11 para ser aprovado e publicado provavelmente no ano que vem, aonde a transexualidade sai de um diagnóstico psiquiátrico e entra apenas como uma compreensão da expressão humana. E o que nós temos, então, no DSM-5 e no CID-11 é o que se chama de disforia de gênero. Disforia de gênero é o sofrimento do indivíduo em relação àquela circunstância de reconhecer-se distinto no seu psiquismo do seu sexo biológico ou do sexo que lhe foi atribuído ao nascimento e, portanto, os movimentos que decorrem disso. E, portanto, assim como no transtorno sexual egodistônico, que o Marlon acabou de nos falar, o tratamento é a pessoa entrar em movimento de sintonia com a sua orientação sexual. Também, no movimento da disforia de gênero, é um indivíduo entrar em sintonia com a aceitação, com o bem-estar de acordo com a sua identidade psíquica. Porque é a identidade psíquica que define a identidade de gênero de um indivíduo. Não é o seu sexo biológico. E isso é uma fonte de confusão frequente para as pessoas, porque as pessoas dizem, se é um sexo masculino, então é um homem, então tem que gostar de uma mulher, então tem que comportar-se como homem. E estas imposições culturais, elas são limitantes, porque elas sim dizem respeito a um bom número de pessoas que assim se comportam e que assim se sentem, mas exclui indivíduos que não se encaixam dentro desta norma, desta normatização. Por isso nós dizemos que hoje em dia se vive uma imposição da norma heterossexual, da norma cisgênera. Como eu disse na primeira palestra, o cisgênero é aquele que tem a sua identidade psíquica em conformidade com seu sexo biológico. E o transgênero é que tem uma identidade psíquica distinto do seu sexo biológico. Então, o que se diz hoje é que se vive uma heteronormatividade e uma cisnormatividade. Isto significa que o ponto de vista da pessoa cisgênera ou da pessoa heterossexual é tomado como o normal, por ser maioria, e isto é imposto às pessoas como se elas devessem se adequar a isso, como se o natural fosse se adequar a isto. Ora, se nós olhamos para o que é natural, significa aquilo que está na natureza. E o que está na natureza é a diversidade. E nós não podemos pegar a maioria e tomar a maioria como norma, e simplesmente como maioria, predominância. Predominância significa a maioria dos indivíduos se comportam desta maneira.
Então, sim, a maioria dos indivíduos se comportam como cisgêneros. Tem a identidade psíquica em sintonia com o seu sexo biológico, não sente nenhum conflito maior em relação a isso, não tem uma disforia de gênero tão acentuada. Alguns até têm, mas uma disforia de gênero que não representa necessariamente uma transexualidade. Às vezes só um desconforto na forma como a masculinidade ou a feminilidade é vivida naquela cultura, mas sem sentir-se de uma identidade distinta do seu sexo biológico. No entanto, há uma minoria que se sente distinta na sua identidade psíquica do seu sexo biológico. E porque elas não se adequam e porque elas não seguem aquilo que é a maioria, não significa que elas tenham um transtorno, não significa que elas tenham alguma disfunção ou algum problema. Então, as distintas orientações sexuais, as distintas identidades de gênero fazem parte da riqueza, da multiplicidade da experiência humana dentro do campo da sexualidade. Então, pode projetar, por gentileza. É disso que nós vamos falar. Aliás, sou eu mesmo que projeto. Você vê que a gente sempre atribui ao outro que é responsabilidade nossa, não é? Então, eu gosto dessa imagem porque, na verdade, ela foi um ensaio fotográfico feito para uma publicidade, mas ela representa muito deste movimento, né? Muitas pessoas trans levam muito tempo para reconhecer e para aceitar qual seja a sua real identidade de gênero. Como muitas pessoas homossexuais tentam se heterossexualizar para corresponder àquilo que a família, a sociedade esperam delas, também muitas pessoas trans, durante largo tempo, se sentem homossexuais ao invés de transexuais. Porque às vezes não tem uma referência externa que as ajude a perceber o que sentem, a aceitar o que sentem, e às vezes ao longo da vida é que vai reconhecer este movimento para poder aceitar-se como é. Aqui eu já falei mais cedo, né, que a gente toma Jesus como a nossa referência, sobretudo Jesus aí no poço com a mulher samaritana, um movimento profundamente inclusivo. A transexualidade ela é vista de forma muito diferente de acordo com a cultura. Há culturas em que a pessoa trans é considerada sagrada, é considerada como algo muito respeitável, como, por exemplo, as ígeras na Índia, que são transexuais que dão bênçãos nos casamentos, nos batizados, ao mesmo tempo se prostituem porque há uma dicotomia de ser considerado sagrado, mas ser legado para o lado. Na Albânia, as mulheres que se vestem e se comportam como homem, que se travestem de homem, têm um lugar destacado na sociedade, numa sociedade mais rural, em um grande comando ali. Eu tive a oportunidade no livro Homossexualidade e no livro Transsexualidade de colocar essas diferenças culturais. Pega para mim, por gentileza. Aliás, eu queria já aqui explicar por que é que eu escrevi um livro sobre a transexualidade depois de escrever um livro sobre a homossexualidade. É que quando eu lancei este livro da homossexualidade em 2012, ainda vigoravam os conceitos do DSM-4. E como eu estava mexendo num tema muito espinhoso e quis ser bastante rigoroso nas definições científicas, na época eu não atentei para a luta das pessoas trans e acabei corroborando um preconceito, colocando os diagnósticos que estavam. Sobretudo por ser médico e por ser espírita, o meu meio, que é o meio médico espírita, exige da gente que a gente seja o mais rigoroso do ponto de vista das definições que constam, né, no DSM e no CID. Mas, ao fazer isso, eu não percebi que eu estava fazendo o mesmo movimento de discriminação, porque eu estava colocando aqui uma definição que era igualmente preconceituosa e falsa, porque não se trata de um transtorno. Então, assumi para mim o dever de escrever um livro específico sobre as transexualidades e explicar todo esse movimento, porque assim tem que ser a nossa postura, não é? Nós não somos senhores da verdade, nós estamos em construção. E quando a gente percebe que cometeu, e é isso eu queria até fazer esta observação, porque a tradução que vocês têm do livro Homossexualidade em inglês traz o primeiro capítulo com essas definições antigas. Nós não fizemos uma publicação em inglês com as mudanças novas. Então, ao indicar o livro em inglês ou aqueles que tenham, é preciso fazer esta ressalva, né, que as partes em que tem as definições ali no primeiro capítulo da transexualidade segundo o DSM-4, nós precisamos
deletar que isso já foi modificado como deve ser. Então, em diversas culturas, isso é visto de forma diferente. Tem vários livros em inglês que ajudam a gente a entender a transexualidade, né? E esses são alguns deles, mas muito particularmente esse é um livro que eu indico muito, o Trans Bodies, Trans Selves, A Resource for the Transgender Community, que fala de pessoas trans para pessoas trans, aquilo que envolve a realidade da identidade de gênero distinta do sexo atribuído ao nascimento. Já falamos hoje da transfobia e quero ressaltar o quão importante é isso, porque as pessoas trans têm sido as mais assassinadas dentre a comunidade LGBTQI, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais. A comunidade trans, a comunidade queer tem sido a mais assassinada. Por quê? Porque são aquelas que trazem as questões de contestação da normatização mais claro em si. Também devido aos meios, né, como, por exemplo, o envolvimento com a prostituição, que muitos não têm opção inicial de vida de fazer diferente, gera muitos movimentos de violência. Porque o que acontece? Muitos homens que se dizem heterossexuais vão ter relacionamentos com travestis, com pessoas trans, e depois as agridem e depois as assassinam, para que não sejam publicitados como pessoas que têm atração por pessoas trans, não é? Então isso a gente vê muito na nossa sociedade, como esse caso aqui, ó. É um caso chocante, mas eu faço questão de chocar quando a gente fala desse assunto, né? 3 homens utilizando da sua violência bruta para assassinar uma travesti que questionou, né, um programa que questionou alguma coisa. Então, infelizmente, isso é verdadeiro. É por isso que, em 2005, a Viviane foi para as ruas, ela é uma mulher trans, né, significando na cruz de Cristo o sofrimento das pessoas transexuais. E essa imagem foi profundamente chocante no Brasil, não por conta do despertar de consciência a respeito do sofrimento da comunidade trans, mas porque as pessoas sentiram Jesus profundamente desrespeitado sendo representado por uma pessoa trans. Na verdade, foi uma afirmação, os religiosos utilizaram como uma afirmação do preconceito ao invés de um questionamento, mas promoveu um grande debate. Por quê? Porque esse sofrimento tem sido surdo aos nossos ouvidos, tem sido mudo diante das nossas bocas, tem sido cego diante dos nossos olhos. Nós não temos visto as pessoas sofrendo, sendo assassinadas e sendo discriminadas. E apontamos o dedo sem inclusão, sem respeito, mas isso daí está acontecendo todos os dias na nossa sociedade. Então nós somos parte disso e precisamos renovar as nossas visões. À luz do Espiritismo, como já dissemos, não há motivo para que não haja compreensão da diversidade sexual, da diversidade humana, à luz da reencarnação. Então, definições sobre os transgêneros desse livro. A Holiday Simons diz que não tem apenas uma maneira para ser transgênero. Como transgênero ou pessoas que não se conformam, que não estão em sintonia com o seu gênero, que são as pessoas trans, nós temos muitas maneiras de entender a nossa identidade de gênero, o nosso sentido interior de ser macho, fêmea, os dois ou nenhum dos dois. Alguns de nós nascemos sabendo que alguma coisa estava diferente conosco. Outros, aos poucos, ao longo do tempo, começamos a sentir que nós não éramos a nossa realidade inteira nos papéis de gênero que nos foram designados. Então, vocês vejam que as pessoas trans têm diferentes níveis de percepção e de expressão. Alguns ficaram claros logo de início, outros só ao longo do tempo foram percebendo. Não é? Então, é importante perceber que as pessoas podem se sentir do mesmo gênero que nasceram, diferente, do oposto do gênero, do sexo biológico que nasceram, os dois, porque há pessoas que ora se sentem masculinas, ora se sentem femininas, ou se sentem ao mesmo tempo os dois,
numa expressão de masculinidade e feminilidade, e algumas não se identificam com nenhum dos dois, com nenhuma da masculinidade ou da feminilidade que está sendo mostrado. São aqueles que são definidos como queers. Queer é um termo que, em inglês, significava uma ofensa. Era algo que se utilizava para xingar a comunidade gay, e foi um movimento de empoderamento que a comunidade LGBTQI pegou esse termo, se empoderou e criou para ele um significado próprio, cheio de significado para a comunidade, né? Então, os autores dizem que o queer é um termo que foi requisitado pelas pessoas LGBTI e que é frequentemente utilizado como um termo guarda-chuva para qualquer um que não é cisgênero e heterossexual. Outros utilizam como um termo político que implica em ser radical e transgressivo, separando nós mesmos de outros grupos LGBTI que procuram uma forma mais tradicional de aceitação. Então, esse termo aí, guarda-chuva, ele inclui as pessoas que não são cisgêneras, que não são heterossexuais, ou seja, transgêneras, homossexuais, porque uma pessoa pode ser trans heterossexual ou trans homossexual. Porque trans é identidade de gênero. Significa que ela se sente diferente do seu sexo biológico. Mas ela pode se atrair pelo mesmo que sente ser, ou da sua identidade psíquica, pelo oposto ou pelos dois. Então, a pessoa trans pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual, porque se trata de orientação sexual. Vamos ver lá, deixa eu ir lá para frente. Novamente, o genderbread person. Nós temos a identidade sexual como sendo algo psíquico e a orientação sexual como sendo algo afetivo e sexual. É daquilo que a pessoa se atrai. Então, na identidade psíquica, a pessoa é trans. No seu afeto, ela se atrai pelo mesmo do que sente ser, ou pelo oposto do que sente ser, ou pelos dois. Então, ela pode ser hétero, pode ser homossexual, pode ser bissexual ou pansexual. A diferença de pansexual para bissexual, pan é uma palavra que significa o todo, é que a pessoa pansexual não se atrairia apenas pela dicotomia masculino-feminino, mas por todas as expressões de gênero queer e a variedade humana. Então, são termos que implicam numa grande variedade de definições para que a pessoa se sinta confortável com a sua expressão de gênero e com aquilo que é o mais real para si dentro do coração. Não é? Então, tá claro esse ponto aqui, gente? Porque isso daqui é o coração da questão. Então, uma pessoa, um trans homem ou uma trans mulher, significa alguém que se sente homem e que tem a sua identidade psíquica de homem, ou alguém que se sente e tem a sua identidade psíquica de mulher. Então, o trans homem nasceu no sexo biológico feminino e reconheceu sua identidade psíquica como sendo masculina. E, portanto, é um trans homem, ou um homem transexual, ou um homem transgênero, ou um homem que não se conforma ao gênero, né, com vários tipos diferentes de definição, que se sente masculino. Então, por isso nós dizemos, existem homens que não nasceram num corpo biológico masculino. Uma trans mulher é uma mulher que nasceu com o sexo biológico masculino, se sente com a sua identidade psíquica feminina e, portanto, se identifica como uma trans mulher ou uma mulher transexual ou uma mulher transgênero, ok? Então, geralmente, nós utilizamos esses termos, trans homem, trans mulher, embora também, com o tempo, esse termo trans tende a deixar de ser utilizado. Nos meios mais técnicos, já não se utiliza mais o termo disforia de gênero. Mas como as pessoas têm dificuldade de entender até o termo trans, nós estamos aí um passo atrás pedagogicamente, né? Caminhando aos poucos para a construção dessa compreensão mais ampla. Mas com a mudança do CID-11, com a mudança do DSM-5, o termo utilizado hoje é apenas disforia de gênero. Então, já falei do movimento, né, da despatologização da transexualidade, que aconteceu e que está acontecendo
na atualidade. Os desafios, né, são o reconhecimento do nome social, que tem ganhado cada vez mais reconhecimento, cada vez mais leis específicas para as pessoas serem respeitadas. Isso depende muito dos governos, porque há governos que respeitam mais, há outros que dão um passo atrás, tentando retirar os direitos, há outros, né? Vocês estão acompanhando todo este movimento, não é só nos Estados Unidos, é em todos os países. No Brasil também. No Brasil já se pode utilizar o nome social como um direito por lei, e as pessoas já podem caminhar sendo respeitadas como são, e agora, recentemente, foi autorizada a mudança de nome nos cartórios sem a necessidade da redesignação sexual. Então, uma pessoa transexual pode ir no cartório e mudar o seu nome somente se reconhecendo como pessoa trans, sem precisar passar por todo aquele percurso médico e psicológico que, durante tanto tempo, limitou a transexualidade a um diagnóstico psiquiátrico e as pessoas trans a governabilidade de autorizações médicas e psicológicas para serem definidas como si mesmas e para serem autorizadas a qualquer movimento. E isso foi uma grande conquista recente, né, que está sendo implementada agora. O acesso à oportunidade de empregos e tudo mais é um grande desafio ainda, porque muitas pessoas se recusam a empregar pessoas trans, por preconceito, por medo, por discriminação. E aí nós vemos o grande número de pessoas, né, que se prostitui e que vive a marginalidade da vida por falta absoluta de oportunidade. Então, isso está mudando pouco a pouco. Transição é o termo que se usa para aqueles que modificam o seu corpo para conformar o seu sexo biológico à expressão de gênero da sua identidade psíquica. Isso significa modificar o seu corpo tanto que seja possível e que sinta ser necessário para sentir-se bem e de conformidade com aquilo que sente ser. Há pessoas trans que escolhem não fazer modificações no seu corpo. Há pessoas trans que necessitam fazer uma modificação completa. Quando há a cirurgia genital, ela é chamada de cirurgia de redesignação sexual. Não é correto o termo mudança de sexo, que o público leigo utiliza-se para expressar referente a esta cirurgia. O sexo biológico não muda nunca. Sexo biológico é algo genético, é algo com o qual o indivíduo nasce. Permanece o mesmo a vida inteira. O que muda é a expressão sexual, é como o corpo expressa e identifica o gênero psíquico. Então, uma transmulher pode sentir necessidade de colocar um seio, pode sentir necessidade de tomar o hormônio e fazer a hormonioterapia. Um transhomem pode sentir a necessidade de retirar o seio feminino, pode sentir a necessidade de tomar a hormonioterapia, a testosterona e ter os pelos e uma característica mais masculina, e isso é o que acontece com uma boa parte das pessoas trans. Mas o que nós temos observado é que quanto mais a cultura da aceitação da transexualidade acontece nos meios sociais, quanto mais se forma uma identidade de grupo, de respeito, de aceitação, mais as pessoas trans se afirmam como trans e se aceitam desta maneira, sem cair também naquela dicotomia de se obrigar a fazer uma transição para se conformar àquele padrão de gênero masculino ou feminino que lhe foi imposto pela sociedade. E aceitando, por exemplo, o seu corpo. Então, muitos transhomens não sentem a necessidade, por exemplo, de fazer a redesignação sexual e se aceitam transhomens com uma vagina ou transmulheres com um pênis, quando não sentem que aquilo é algo inaceitável para si, porque há pessoas trans que sentem tamanha repulsa ao seu organismo biológico que necessitam fazer a redesignação ou que precisam se conformar à sua identidade psíquica. Isso é muito variável, isso é muito de pessoa para pessoa, não é? E há muitas hoje pessoas trans que se afirmam como trans e aceitam o seu corpo da forma que é. O termo travesti é um termo que no Brasil ainda se usa, em inglês transvestite não se usa mais, é considerado pejorativo ou ofensivo. No Brasil ainda se usa, mas as pessoas travestis são pessoas trans, igualmente,
que também utilizam no Brasil hoje desse termo para se afirmar dentro de uma luta que é histórica e social e que, portanto, tem um significado para eles, né? E as pessoas travestis, no passado, eram identificadas e diferenciadas, por exemplo, das pessoas trans, por não sentir a necessidade de fazer adequação biológica e lidar com aquela dicotomia da expressão de gênero masculina e feminina no corpo, sem conflito. Mas hoje não se tem mais essa distinção desta maneira. São todos considerados pessoas trans porque no hall de pessoas trans, o termo trans é um termo guarda-chuva que abriga debaixo dele muitas diferenças de expressões trans e não apenas uma única forma de ser trans. Ok? Aqui tem o João Neri, que escreveu um excelente livro chamado Viagem Solitária, que eu indico muito em português para quem quiser conhecer. Ele foi o primeiro transhomem do Brasil a ser operado, numa época que era considerado mutilação sexual. Nós temos aqui o Thomas Beattie, nos Estados Unidos, né? O transhomem, talvez um dos primeiros que se engravidou, teve 3 crianças, tem 2 aqui, junto com esta mulher cisgênera, que já não tinha mais condição de ter bebês, estava numa condição de esterilidade. Ele não tinha retirado útero e ovários e, portanto, interrompeu a hormonioterapia e engravidou com inseminação artificial. Isso aqui é uma família formada por um pai trans, por uma mãe cisgênera e é uma das novas famílias possíveis dentro das várias novas famílias. Aí eu fico pensando, será que Deus não sabia no planejamento reencarnatório para onde estava mandando esses espíritos reencarnados? Porque as pessoas olham com tanto preconceito, acham que são pessoas com transtorno, com distúrbio, incapazes, inadequadas. Vejam, a lei divina é múltipla. E existem diversos tipos de família, diversas formas de acolher, diversas formas do espírito crescer nas suas provas, nas suas lutas, no seu progresso, não é? Está aí um casal muito normal. Normal de acordo com o comum das normas, não é? Não um casal de acordo com os gêneros específicos. Aliás, tão normal que já se separaram. Já se divorciaram, né? Já mostraram aí o transcasamento e o transdivórcio. Então, quem está discutindo hoje se gay pode casar, se trans pode casar, saiba que a discussão agora é com quem ficam os filhos na separação, né? Como é que se dá o divórcio, porque a discussão já está em outro nível. Dentro dos princípios da reencarnação, nós entendemos como esta expressão trans, do mesmo jeito que nós compreendemos a expressão homo. Não há textos específicos na literatura espírita que falem da transexualidade, muitíssimo poucos. Há um texto de Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, que fala sobre a transexualidade. E uma outra coisa. O que há são textos que falam das questões sexuais, como, por exemplo, da orientação homossexual, que são tão amplos que nos dão a perceber que incluem tanto as de orientações sexuais quanto as identidades de gênero, que é frequentemente confundida no movimento espírita, confundida até por palestrantes, por pessoas de renome, porque não tem mesmo obrigação de, ao longo do tempo, acompanhar todas as mudanças que vão sendo rápidas e acontecendo na ciência, né? Sobretudo quando não lidam com esta questão. Então, por exemplo, no Brasil se utiliza muito um termo que se chama ideologia de gênero. Ideologia de gênero é algo que não existe. Ideologia de gênero é um termo político, criado como uma forma de reação a um ato político de inclusão da identidade de gênero dentro da discussão nas escolas ou em outros espaços, como uma forma de reação do meio religioso, que, na verdade, tem sido utilizado como um movimento de reacionário à inclusão de uma maior compreensão das identidades de gênero, como se fosse algo que ameaçasse as crianças, como se ameaçasse a tradicional família brasileira, que tradicional é essa, né? Que a gente não sabe, diante de tanta dificuldade. Então, ideologia de gênero é um termo que nós não utilizamos. As pessoas geralmente perguntam, Andrei, o que você opina sobre a ideologia de gênero? Eu falo, não opino nada.
Ideologia de gênero é uma coisa que não existe do ponto de vista da ciência e do conhecimento espírita que nós militamos, portanto, eu não me ocupo das criações políticas que deturpam os estudos sérios de gênero e entram numa discussão que é da aplicação política disso dentro das políticas públicas. Eu deixo isso para os políticos. Nós, dentro do espiritismo, lidamos com o que é científico, mas não podemos nos deixar ser manipulados pelo discurso político, sobretudo no Brasil, discurso de natureza evangélica ou católica reacionários que tentam impor uma resistência às discussões e à inclusão das pessoas trans ou das pessoas homo como uma plataforma política ou como qualquer outro movimento. Né? Então, e aqui não estou nem falando de política que está acontecendo no Brasil, estou falando mesmo da forma como nós opinamos sobre isso dentro do movimento espírita. O que existe são estudos sobre identidade de gênero. E à luz da reencarnação, os textos espíritas que André Luiz, que Emmanuel, que Joana de Ângeles nos trazem são tão amplos que nós podemos compreender tanto a identidade de gênero quanto a orientação sexual. Porque o espírito que reencarna, seja numa prova ou numa experiência reeducativa, como o Marlon nos trouxe nos textos aqui que apresentou, ele pode manifestar tanto a orientação homossexual quanto a identidade daquela experiência que predomine nele, que por qualquer motivo, que nós ainda não temos informações mediúnicas suficientes, específicas, predomine naquele espírito como uma fixação que o processo reencarnatório não altere. Então, a pessoa trans, ela se reencarna, ela está num sexo biológico distinto, mas ela tem uma predominância ou uma identidade completa daquele gênero que predomina nela. E isso é distinto do homossexual, mas é muito confundido dentro dos textos espíritas. Porque geralmente se fala que o homossexual é alguém que tem um sentimento, que tem um psiquismo diferente do seu corpo biológico. Isso não está correto. Isso não se refere ao homossexual. Isso refere-se à pessoa trans. E isso é muito dito, não é? Então, a pessoa homossexual não tem nenhum conflito na sua identidade de gênero necessariamente, a não ser que seja uma pessoa trans homossexual. Mas o homossexual masculino olha no espelho e sente-se um homem. Uma pessoa homossexual feminina olha no espelho e se sente uma mulher. Ainda que a mulher seja masculinizada e o homem seja feminilizado. Porque esta forma de expressão sexual, ela é também vasta, mas não significa que aquela pessoa se sente uma mulher ou se sente um homem, diferente do seu sexo biológico. Então, o homossexual, em sua maioria, é cisgênero e tem uma atração semelhante pela sua identidade psíquica, pelo mesmo da sua identidade psíquica. Embora possa haver pessoas trans homossexuais, e azar. E a pessoa trans, ela tem uma identidade psíquica diferente do seu sexo biológico. E aí sim, este espírito que está reencarnado e tem uma diferente identidade psíquica do seu sexo biológico, esse sim tem um sentimento ou um psiquismo diferente do seu sexo biológico. Por isso que nós utilizamos os mesmos textos que falam da homossexualidade para compreendermos os fenômenos espirituais que dizem respeito à transexualidade. Ou seja, num contexto de reeducação, num contexto de prova, num contexto de experiência específica. Nós acreditamos que a transexualidade, por trazer um sofrimento muito maior do que a homossexualidade, seja uma prova um pouco ainda mais intensa do que a da homossexualidade. Por quê? Porque o homossexual, se ele reencarnar numa família que o acolha e onde ele se sinta à vontade, ele vai ter um menor conflito consigo mesmo. Mas a pessoa trans, ela tem um conflito interno que percebe a sua identidade diferenciada do seu sexo biológico na relação consigo mesmo. E, claro, ela pode ser acolhida por uma família e ter isso muito minimizado, como deve acontecer, né, quando se trate de uma criança trans bem definida, mas esse sofrimento é mais intenso. Então, nos parece que é uma condição de prova um pouco mais intensa, um pouco mais forte que aquele espírito elegeu para si ou que a vida lhe impôs como um processo reeducativo.
O fato é que nós utilizamos dos mesmos textos. Então, eu não vou passar novamente, porque o Marlon já colocou, mas os textos que eu trouxe aqui do Vida e Sexo e de André Luiz em Ação e Reação, em Sexo e Destino, são os mesmos que o Marlon citou. A próprio termo da condição inversiva, que André Luiz cita em 1957, ele chama de inversão ou de condição inversiva, é um termo que André Luiz pega da psicanálise. Porque quem utiliza pela primeira vez é Freud, que vai utilizar o termo condição inversiva para se referir à homossexualidade. André Luiz se apropria desse termo e vai citá-lo na sua literatura, porque André Luiz e Emmanuel, sobretudo, eram muito cultos e muito conhecedores, né, da ciência. Isso já deram provas em vários textos. No entanto, quem é o espírito que está em verdadeira condição inversiva? Em que está num corpo e se sente do outro sexo ou da outra identidade psíquica. É o homossexual ou é o transexual? É a pessoa trans. Então, na verdade, embora eles utilizem condição inversiva e inversão para se referir à homossexualidade, é algo que se aplica mais à transexualidade que à homossexualidade. Por isso que nós utilizamos os mesmos textos para compreender o rol de espectro das circunstâncias provacionais ou reeducativas do espírito dentro da expressão de transexualidade, ok? Então, eu gostaria de falar sobre o respeito, naturalmente, que nós precisamos ter com todas as pessoas trans. Eu, particularmente, penso que nós temos uma dívida com a comunidade trans, porque os homossexuais e as homossexuais têm sido acolhidos dentro das casas espíritas. E as pessoas trans? Quantas pessoas trans vocês conhecem dando palestra? Quantas pessoas trans vocês conhecem dirigindo uma casa? Dando passe? Eu até conheço, mas elas estão escondidas, porque não podem contar que são trans. Não podem falar que são trans. Por quê? Porque senão sofrem a mesma discriminação que as pessoas homossexuais sofreram. Então, eu tenho perguntado para os lugares onde eu tenho passado, que trabalhos de amor nós temos feito para acolher as comunidades trans? Eu, particularmente, penso que a Casa Espírita não tem que acolher a comunidade trans. A Casa Espírita tem que ir atrás da comunidade trans. Tem que ir até onde a comunidade trans está para dizer: vocês são dignos, vocês são valorosos, vocês são respeitáveis, e ali, se você quiser, naquele lugar ali, tem um espaço para você. Tem um espaço de amor, tem um espaço de inclusão, tem um espaço de respeito, e ali você pode ser acolhido. Isso através de grupos de suporte que ajudem a pais e a mães de pessoas trans, como, por exemplo, a Alexandra faz. Isso através de grupos que acolham pessoas trans, da inclusão natural de pessoas trans nos trabalhos sem nenhuma modificação, porque as pessoas não precisam ser tratadas como diferentes. Ao contrário, elas precisam ser tratadas como iguais. E se elas têm diferenças que as fazem sentir-se menos, é perceber que essas diferenças apenas as particularizam, mas não as caracterizam como algo distinto que é menor ou maior. É apenas distinto. Então, nós precisamos criar grupos de trabalho. A Casa Espírita não pode se colocar como um espaço religioso tem sido, em que as pessoas trans são consideradas endemoniadas, obsidiadas, perturbadas, transtornadas, porque isso tem sido um dos elementos que tem empurrado as pessoas trans para o suicídio, para o grande sofrimento psíquico, para o isolamento, para a solidão, para os espaços de vazio interior. E se fosse você que estivesse vivendo essa experiência? E se fosse você que estivesse lá, reencarnado nessa prova? Se o reequilíbrio afetivo sexual para a sua vida não tivesse vindo na forma de um casamento provacional cisgênero e heterossexual, mas tivesse vindo numa reencarnação transexual, como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de ser acolhido? Como você gostaria que as pessoas olhassem para você? Com um olhar de superioridade ou de igualdade? Com um olhar de respeito ou desrespeito? Com um olhar de inclusão ou de exclusão? Nós precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro, porque é assim que Jesus nos ensinou e fazia. E se nós, hoje, estamos privando da oportunidade de fazer parte de uma maioria cisgênera, não importa se é heterossexual ou se é homossexual, e que, portanto,
não sofre a discriminação que as pessoas trans sofrem por serem trans, nós temos obrigação de, no clima da maioria, criar condições de inclusão e de afetividade para a minoria. Porque é isso que toda maioria tem que fazer para toda minoria. Acolher as minorias com o cuidado e as oportunidades necessárias para serem promovidos. Então, isso é algo que nós, na comunidade espírita, precisamos pensar muito profundamente. Eu tive um palestrante trans que me deu uma entrevista para o livro e ele falou assim, eu não posso aparecer como pessoa trans aqui no meu estado, porque se eu aparecer, as pessoas me discriminam. E eu não tenho a oportunidade de... de ser acolhido. Se fala muito... Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa... Bom, eu queria ler para vocês, porque se fala muito do lugar de fala, né? Que o lugar de fala da transexualidade é das pessoas trans. Que não somos nós, pessoas cisgêneras, que temos que ficar falando sobre as pessoas trans, mas que são as próprias pessoas trans que têm que falar de si mesmas. E tem razão. Né? Outro dia, uma pessoa trans falou assim, por que você escreveu um livro sobre a transexualidade? Por que você não botou uma pessoa trans para escrever? Eu falei, porque não tem ninguém trans que se disponibilizou para escrever e nós sentimos a necessidade de acolher, assim como eu, como homossexual, senti a necessidade de escrever um livro sobre homossexualidade depois de todo o processo de vida que eu passei, que eu vi outros passando e para acolher pessoas que passavam pela mesma circunstância. Né? Mas esperamos realmente que esse lugar da fala venha de pessoas e que o movimento espírita possa dar lugar para as pessoas trans poderem falar e que as pessoas trans tenham coragem de falar e coragem de assumir a tribuna para poder falar e dizer a esse respeito. Né? Então, o espaço da Casa Espírita deve ser um espaço de inclusão. As pessoas transexuais precisam ser acolhidas pela família, e essa é uma linda família americana. Ryland e sua mãe e seu pai. Ryland nasceu no sexo biológico feminino e nasceu surda. Naquela época, surda, né? Depois, se reconhecendo, surdo. E, naquela época, então, como menina, ainda se manifestava dentro da expressão de gênero feminino, mas tão logo ele passou a ouvir com uma cirurgia aos 2 anos de idade, todas as expressões dele foram para mostrar, eu sou um menino e não uma menina. Um grande sofrimento diante do gênero feminino que lhe era atribuído. E a sua família, uma família tradicional protestante americana, que não conhecia nada de transexualidade, conta nesse lindo livro, que é Raising Highland, Our History of Parenting a Transgender Child with No Strings Attached, a história de vida que eles passaram para aceitar, reconhecer a transexualidade. Né? Eu, inclusive, transcrevi a carta que eles escreveram para a escola e para a família, falando da trajetória e da decisão deles, e publiquei no livro, porque é uma pérola. E este é uma família muito significativa americana, hoje são ativistas, né? A família é o espaço da inclusão. Ninguém reencarna numa família com uma característica por acaso. Um indivíduo em uma família com uma característica constela necessidades da família inteira. Ninguém tem uma pessoa trans, uma pessoa homo, uma pessoa com qualquer diferença na família por acaso. Aquilo diz respeito à necessidade de todos. E qual é o papel da família? É o acolhimento, é o cuidado, é o afeto, é a generosidade. Claro que quando um filho conta para os pais que é homossexual ou transexual, ele joga uma bomba atômica naquela família. Por quê? Porque destroem e morrem idealizações, expectativas, sonhos, projetos que aquele pai e aquela mãe teve desde antes. Isso com a homossexualidade já é difícil, mas com a transexualidade mais ainda, porque o pai e a mãe vê morrer um filho ou uma filha e nascer uma outra pessoa de um outro gênero, muitas vezes, né? Sentindo que aquilo está acontecendo. Recentemente, uma mãe me disse isso, né? Falou assim, meu filho está me reconhecendo trans, eu não tenho dificuldade de ajudá-lo nesse processo, mas para mim eu estou sentindo como no luto, como se eu estivesse passando por um luto da perda do meu filho, porque está nascendo uma outra pessoa que eu ainda não conheço, que eu ainda não sei lidar nessa expressão. Então, o processo de sofrimento e de adaptação acontece para ambos, para as pessoas trans, para as famílias que a vivem, não é? E nós precisamos aprender a respeitar o tempo de cada um com afeto.
o tempo de cada um. Porque todos passam pelas fases do luto, que a doutora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra suíça radicada aqui nos Estados Unidos, estagiou. A fase da negação, da barganha, tentativa de troca, né? Será que se eu te der um carro você desiste disso? Será que se... né? Aquelas tentativas de troca. A raiva, a tristeza, até chegar lá na frente na aceitação. Então, estas fases do luto, elas são naturais. E elas demandam tempo. Às vezes a pessoa está em duas fases ao mesmo tempo. Está na raiva e está na negação, está na barganha e está na tristeza. Às vezes está lá na tristeza, volta para a raiva, volta para a negação. E esse tempo de elaboração interna é de pessoa para pessoa. Tanto as pessoas trans, para elaborar sua própria identidade, quanto as pessoas, os familiares, para elaborar aquilo. Certo dia, eu vi duas mães virem pedir orientação numa casa espírita. Uma muito arrogante, outra muito humilde. Elas vieram pedir orientação porque os filhos se reconheceram homossexuais. Isso aconteceu há mais de 15 anos, então, naquela época, eram as questões da homossexualidade que ainda eram mais desafiadoras. E uma mãe arrogante chegou e disse assim, porque no Brasil nós temos casas espíritas onde as pessoas podem ir buscar uma orientação mediúnica, né? Pedir uma orientação para algum problema, e os espíritos trazem através da psicografia alguma orientação. Aqui nos Estados Unidos isso não é comum, mas no Brasil é bastante comum. E então lá naquela casa, a mãe pediu uma orientação e disse assim, meu filho é homossexual, tem um problema, quero saber como resolver o problema dele. Os espíritos são muito sensíveis nas orientações mediúnicas, quando eles querem. Eles também podem ser bem diretos. E naquele dia ela pegou um espírito alemão. E os alemães têm uma característica cultural de serem bastante assertivos, diretos. Não tem um rodeio afetivo que a gente faz para não magoar, para não ferir. Eles vão direto no ponto. E o espírito respondeu para ela, problema tem a senhora, procure tratamento, seu filho é normal. Porque se tratava de um filho de 24 anos que estava muito bem resolvido na sua sexualidade, mas ela tentava heterossexualizá-lo de qualquer maneira. A doença ali era a homofobia dela a ser tratada. Mas uma outra mãe veio muito humilde e disse assim, meu filho me contou que é homossexual. Eu estou sofrendo muito. Gostaria de uma orientação para mim. E os espíritos disseram para ela, minha filha, a dor que você vive, se olhada isoladamente, é amarga como o fermento. No entanto, no contexto do bolo, é o fermento que dá o crescimento. Não olhe apenas para as suas perdas, olhe para aquilo que será construído a partir dela. E então reconhecerás que a situação que agora te desafia e ao seu núcleo familiar é aquele que vocês mesmos elegeram antes da encarnação, para ampliar a consciência da família para a fraternidade universal. Olha que lindeza de mensagem. Então eles disseram, minha filha, a dor que você vive, se olhada isoladamente, é amarga como fermento. Porque era só a dor da perda, né? Mas no contexto do bolo, é o fermento que dá o crescimento. Não olhe apenas para a sua dor. Olhe para aquilo que será construído a partir dela, e então reconhecerás que a situação que agora te desafia e ao teu grupo familiar foi aquela que vocês mesmos elegeram antes da encarnação para ampliar a consciência da família para a fraternidade universal. Se aplica a qualquer dor. Então estava dizendo para ela, não olhe para a dor, olhe para isso, o que será construído a partir disso. E aquela mãe, sentindo-se profundamente consolada com esta mensagem espírita, fez um trabalho muito lindo dentro de si, para acolher o filho, para acolher o movimento, e efetivamente aquela situação fez uma grande mudança no núcleo familiar. E eu posso dizer isso de carteirinha porque essa mãe era minha. Isso eu nunca contei, estou contando pela primeira vez. E eu acompanhei a minha mãe fazer esse movimento. E eu achei a forma como os espíritos a confortaram profundamente significativo. Porque para ela foi muito difícil lidar com aquilo. Ela teve que lidar com o luto das expectativas heterossexuais para o filho dela. Mas
ela fez isso com um grande amor. Pouco depois disso, ela teve um sonho em que eu a chamava com grande sofrimento, como sendo uma criança pequena, e ela não me encontrava e ficava muito agoniada porque me ouvia chamando com grande sofrimento e não me encontrava e procurando em toda parte até que me achou preso dentro de um armário. E ela abriu a porta. E esse sonho foi profundamente significativo, porque foi o inconsciente e o coração dela mostrando, não é? Esse é o movimento que você deseja fazer. E ela lembra que ela abriu a porta daquele armário e me pegou no colo como quem pega a coisa mais preciosa e diz: meu filho, o que você está sofrendo aí dentro? E aí ela me contou isso quando acordou e nós dois, naquela época, conversamos e choramos juntos, porque nós dois estávamos fazendo luto. Eu fazendo luto da expectativa do que eu não podia viver e quis viver durante largo tempo para agradar a minha família. Ela fazendo luto daquilo que ela sonhou e que estaria modificado, e nós dois aprendendo a se alegrar com a realidade e a colocar o afeto acima de qualquer circunstância das nossas expectativas. Aprendendo a amar como era possível. E isso dentro da nossa família foi um crescimento muito lindo. Foi algo que nos possibilitou a oportunidade de dar um salto, porque eu vi a maior experiência de amor dos meus pais olhando para mim e dizendo: sim, não é o que a gente queria, mas a gente ama do jeito que você é. E eu tive que olhar para mim e dizer: sim, talvez também não fosse o que eu queria, porque se eu fosse escolher, talvez eu escolhesse agradar a vocês, como tentei durante tantos anos. Talvez eu escolhesse seguir os caminhos que vocês também sonharam para mim, que eu sonhei junto com vocês durante um tempo. Mas nós aprendemos a nos amar acima das características. E hoje, na minha casa, o meu marido é tratado como se fosse um filho pelos meus pais, que tem enorme alegria. E nós que estamos juntos há 11 anos, temos da nossa família o maior amor que a família pode dar, porque eles agora não têm nenhum problema. E sentam com a gente, fazem piada e dizem: se a gente pudesse escolher, não seria. Mas agora a gente consegue brincar e falar disso e a gente se respeitar, a cada um na sua característica, amando do jeito que é possível. Precisamos fazer isso com as pessoas trans. Precisamos fazer isso com as famílias. Precisamos permitir que esse coração nosso abra e sensibilize para acolher as pessoas como elas são e como podem ser, porque o que significa para cada um, só cada um vai poder significar na sua vida. E só cada um vai poder dizer o que aquilo representa do ponto de vista evolutivo. Não sejamos arrogantes a ponto de dar resposta para a experiência do outro, a ponto de dizer ao outro o que o outro precisa fazer, o que o outro pode ou não pode fazer. Nós não sabemos o que o outro pode ou não pode fazer. Cada um só pode ou não pode aquilo que a sua consciência como espírito imortal lhe permitir. E o que temos que ensinar em doutrina espírita não são respostas prontas de como se comportar. É a cada um de nós se reconhecer como espírito imortal, se amar como espírito imortal, olhar para o outro como espírito imortal e ter o aprendizado do amor que o Evangelho nos coloca como aquele grande elemento, síntese, que nos faz caminhar na direção do ideal, que para todos nós é o aprendizado do amor. E no processo evolutivo, nós todos estamos rumando para um amor excelente, aprendendo a amar e a despertar as potências do amor e as sementes do divino que está em nós. E não me parece importante, lá na frente, quando nós aprendermos a amar em plenitude, qual caminho nós utilizamos. Se estudamos na escola A ou na escola B. Se seguimos o caminho C ou D, porque todos os caminhos que levam a Deus são divinos. E se nós aprendemos a amar, seja na hetero ou na homossexualidade, seja na cis ou na transexualidade, importa apenas que o divino que somos venha à tona, possa ser respeitado, possa ser manifestado, possa ser acolhido. E lá na frente, quando ânima e ânimos, masculino e feminino, estiverem em nós como potência grandiosa, integrada e plena, nós todos louvaremos a Deus, sem rótulos, sem definições, sem necessidades de limitações, porque seremos apenas espíritos integrados no amor de Deus. Por isso Emmanuel nos diz, a respeito da normalidade e anormalidade, que Marlon já trouxe e eu vou repetir. A humanidade aprenderá gradualmente a compreender que os conceitos de normalidade e anormalidade falham quando se trata apenas de sinais morfológicos isolados e vão aflorar como
agentes mais sublimes de definição da dignidade humana, porque a individualidade, ela mesma, dignifica a vida comunitária através do seu comportamento, através do bem comum, ou a deprime pelo mal que causa no papel que desempenha no jogo da delinquência. O que Emmanuel está dizendo para nós? Anormal ou normal é estar em sintonia ou em distonia com a lei de Deus. Normal é o coração que ama em sintonia com o bem. Anormal é o coração que delinque em distonia momentânea com o bem. E dentro disso, cada um é o que pode ser, o que necessita ser, o que deve ser dentro do seu planejamento e da sua história. Que nós caminhemos para uma compreensão mais ampla e mais respeitosa com as bênçãos de Jesus. Muita gratidão.